gente, sétimo ano, meu sétimo ano querido. Meu nome é Lucas e hoje, segura para não cair para trás. Hoje eu vou te ensinar um conteúdo excepcional, grandezas. E eu tô com quem? Com a Vânia, a moça do Kamehameha mais bacana que tem. E aí, Vânia, tamo junto. Eu te falo o seguinte, que hoje nós vamos brilhar juntos. Então, meu nome é Lucas Calazans e a aula vai ser sobre grandezas. Mas antes, eu quero que você observe essa imagem. Então aqui, nós vamos brincar de grandeza, né? Saber, reconhecer quando é direta, quando é inversamente proporcional, mas olha que bonitinho. Uma academia. E você tá vendo lá a Juliana ralando na academia. Pessoa que gosta de academia. Aí eu vou te falar o seguinte, imagine o seguinte enunciado. Uma pesquisa realizada em um bairro revelou que 160 das 400 pessoas pesquisadas praticam atividades físicas regularmente. Galera, olha que top. Eu vou te ensinar agora um conceito de extrema relevância, o conceito de razão. Mas antes, eu quero que você entenda o seguinte. Como que eu vou montar a fração que representa as pessoas que praticam atividades físicas? Vai ser 160 sobre quanto? Sobre 400. Então, beleza. 160 sobre 400. Agora é o momento que a Vânia gosta. Momento do chulapo. O que é o momento do chulapo? O momento do corte. Então aqui eu posso cortar esse zero com esse. E além disso eu posso simplificar. Simplificar por quanto? Por 8. Então, simplificando, 16 e 40 por 8, eu vou ter o quê? 2/5. Lucas, até aqui nenhuma novidade. Não vi nada de novidade. E como que nós vamos interpretar isso? Olha que top. O que você tem embaixo? Você tem embaixo o número 5. E em cima você tem o número 2. Agora a minha pergunta é, você consegue enxergar que esse 5 que está embaixo faz uma relação com todo? Pegou a ideia? Porque embaixo não estavam os 400? Então fica a dica. E em cima não é uma parte desse todo? Professor, então peraí. Embaixo está sendo alguma coisa relacionada ao todo. E em cima, alguma coisa relacionada à parte? Sim. Como que nós vamos ler isso, turma? Da seguinte maneira. Isso significa que, de cada 5 pessoas pesquisadas, 2 praticam atividades físicas. Professor, tranquilo. Então, eu posso concluir que 3 a cada 5 não pratica? Isso. Isso mesmo. Isso que é o conceito de quê? De razão. Você está aprendendo a interpretar razões com essa situação. Então razão não é uma coisa complicada, é uma coisa fácil. Razão, pessoal, nada mais é do que uma divisão. Vamos ver a definição? Então aqui, razão entre 2 números é o quociente entre eles, com o segundo diferente de 0. Então você tem aqui a razão 2/5. Você pode ler 2 está para 5? Fique à vontade. Só que agora, para você ver, a razão ela tem a mesma estrutura de quem? De uma fração, não é? Só que ela pode ter nomes diferentes. Os elementos da razão podem ter nomes diferentes. Sabe quais nomes, turma? Vem comigo. Em cima, antecedente. E embaixo, consequente. Então, em cima, antecedente e embaixo, consequente. Professor, numerador e denominador, né? A matemática gosta de colocar nome assim, eu quero aparecer, coloca nome diferente. Então, na sua cabecinha, antecedente faz o mesmo papel que o numerador e o consequente faz o mesmo papel de quem? Do denominador. Galera, agora você vai observar para mim o mapa da região sul do Brasil. Olha que top! Você vai aprender agora uma razão chamada de escala. Vem comigo! Então aqui, a distância entre Porto Alegre e Florianópolis, em linha reta, no mapa é de 1,9 centímetros. Tranquilo? A distância real em linha reta entre essas duas cidades é de quanto? 380 quilômetros. Turma, olha que top que eu vou te ensinar agora. Eu vou dividir a distância do mapa pela distância real. Eu vou montar uma razão, beleza? Em cima vai ficar 1,9 centímetros e embaixo vai ficar o quê? 380 quilômetros. Tranquilo? Sim? Turma, mas pensa o seguinte, as unidades são o quê? Diferentes, concordam? As unidades são diferentes. Então, olha o meu objetivo. Eu quero transformar de quilômetro para centímetro. Então, como que eu faço essa transformação? Vamos lembrar da tabela? Então, aqui,
como que nós temos a tabela aqui? Então, eu tenho o seguinte, ó, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Beleza? Então, olha que top. A minha ideia agora é o seguinte, eu quero sair de quilômetro e ir para onde? Para centímetro. Lembrando que esse zero aqui, ó, vai estar na casa do quilômetro. Então, vai ficar assim, ó, 0, o 8 e o 3 fora da tabela. Se eu quero sair do quilômetro e ir para o centímetro, eu vou acrescentando 0 em cada uma dessas casas aqui. Então, na verdade, eu vou ter o número original, só que no final eu vou colocar mais 5 zeros. Vamos ver? Então, vou apagar aqui para a gente conseguir fluir tranquilo. Olha aqui, ó. Eu vou ter 1,9 centímetros dividido por 38 milhões centímetros. Beleza? Então, aqui, ó. Agora eu posso simplificar. Ô, Lucas, mas por que antes eu não podia simplificar? Simples, as unidades são o quê? Diferentes. Então, quando você tem unidades diferentes, você não pode simplificar. Pegou a ideia? Eu vou dividir em cima e embaixo por 1,9. Vamos ver? Dividir em cima e embaixo por 1,9, eu vou ter em cima 1 e embaixo 20 milhões. Então, aqui, ó, uma outra representação é escrever o quê? 1 dividido por 20 milhões. Só que essa segunda representação é muito mais comum em mapas. Beleza? Então, agora, eu quero que você interprete junto comigo aqui. Como que nós vamos ler essa razão? Olha que top. Cada unidade de comprimento do mapa corresponde a 20 milhões da mesma unidade de comprimento na realidade. Vou te dar um exemplo muito comum, turma. Como que a gente pode ler isso em função de centímetro? 1 centímetro no mapa corresponde a 20 milhões de centímetros na realidade. Então, isso faz com que a razão focada na escala seja interpretada de maneira correta. Onde que isso é utilizado? Principalmente em projetos, principalmente em maquetes. Lembrando que isso daqui, na parte prática, é você pegar o todo, o real todo, e dividir por quanto? Por 20 milhões. Aí você vai ter a representação onde? Na maquete, no desenho ou no projeto. Beleza? Então fique ligado para a nossa próxima razão. Um carro parte da cidade A para a cidade B. A distância entre elas é de 140 quilômetros e o carro leva 2 horas para fazer esse trajeto. Eu quero saber qual que vai ser a velocidade média nesse caso. Eu vou pegar a distância, 140 quilômetros, e dividir pelo tempo total. Vai ser de quanto? 2 horas. Então, quando eu pego e faço essa divisão, o que eu encontro? 70 quilômetros por hora, que é uma outra razão também, turma. Olha que top é essa. Você concorda que você tem uma unidade de medida diferente da unidade de baixo? A unidade de cima é a unidade de comprimento. E a unidade de baixo é a unidade de tempo. Ah, professor, então peraí então. Essa nova grandeza aqui vai ser criada a partir da divisão dessas duas? Sim. Então, olha que máximo. Você está pegando duas grandezas, dividindo elas e gerando uma outra, que nós vamos chamar de velocidade, nesse caso, velocidade média. Sim? Sim? Ótimo. Agora eu tive que colocar uma foto minha. Ah, professor, por quê? Eu quero que você observe essa foto. O que está presente nessa foto, além da minha beleza? Outras coisas. Alguns mangás. Eu gosto de mangá demais. Vou te falar por quê. Lucas é um colecionador de gibis. A cada 3 gibis de sua coleção, um é de histórias em quadrinhos feitas no estilo japonês, chamado mangá. Só que eu quero que você entenda a seguinte relação. A cada 3, um é mangá, não é? E se fossem 6 gibis? Quantos mangás eu teria? Eu teria 2 mangás. Ah, vamos ver agora? E se fosse 9 gibis? Quantos mangás eu teria? Eu teria 3 mangás. Aí eu te pergunto o seguinte, turma. Qual que vai ser a fração representativa de cada parte, né? Vamos supor assim, na primeira situação do mangá, da segunda situação do mangá e da terceira situação do mangá. Como que a gente vai fazer isso? Então aqui, ó. Na primeira situação é 1 em 3, não é?
Na segunda situação é 2 em 6. E na terceira situação é 3 em 9. Aí você olha para essas frações e fala assim, não, tem alguma coisa parecendo ali. Sabe qual que é a coisa parecendo? Que quando você simplifica essas duas frações, você chega nessa. Então, essas frações nós chamamos de frações equivalentes. Mas como nós estamos na matéria de razão, nós chamamos de razões equivalentes. Beleza? Mas, vamos definir agora uma outra coisa que relaciona frações ou razões equivalentes. Proporção. Proporção nada mais é do que uma igualdade entre duas razões. Então, por exemplo, 1 está para 3, assim como 3 está para 9. Isso é um exemplo de proporção. Agora, você pode expressar dessa maneira da esquerda ou da direita, sem nenhum problema. Só que olha que top. Está vendo essas duas setinhas? Está pegando dois elementos que estão aonde? No meio. São chamados de meios da proporção. Agora, olha essas duas setinhas. Estão pegando as pontas. Ah, professor, já sei, vai chamar de ponta. Não, nome chique. Qual que é o nome chique? Extremos. Então, ó, esses carinhas da ponta são chamados de extremos e esses carinhas do meio são chamados de meios. Só que existe uma propriedade fantástica que fala o seguinte, em toda proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então aqui, ó, imagine que você tenha essa proporção. Quais são os meios? Os meios são 3 e 3. Efetue o produto, vai dar 9. Agora, pegue o produto dos extremos, vai dar o quê? 1 vezes 9, quanto que dá? 9. Beleza? Então aqui, ó, 1 vezes 9 é 9 e 3 vezes 3, 3 vezes 3 é 9 também. Então, entenda o seguinte, quando você faz essa multiplicação cruzada somente em proporção, você tem essa igualdade. Ah, pegou a ideia? Então agora nós vamos treinar. Momento que a Vânia ama esse momento. Momento do Kamehameha. Então vamos comigo. 1, 2, 3 e Kamehameha. Hoje eu sou muito fã de Dragon Ball. Então vamos que vamos. Junto com o Kamehameha do amor, calcule o valor de x na proporção. Então aqui, galera, você tem uma proporção. O que você vai fazer? Multiplicar cruzado. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então vamos ver aqui, ó. O que eu vou ter? Eu vou ter 5 vezes x mais 1 igual a 4 vezes x menos 3. 5 vezes x mais 1 é a mesma coisa de 5x mais 5. 4 vezes x menos 3 é a mesma coisa do que 4x menos 12. Resolvendo essa equação que você aprendeu comigo, o que você vai fazer? Colocar as letras em um membro e os números no outro. Então, vou transpor esse termo para esse membro e transpor esse termo para esse membro, operando de maneira inversa. Vamos lembrar isso? Então, aqui, ó, vai ficar 5x menos 4x igual a menos 12 menos 5. Então, vai ficar x igual a menos 17. Ah, professor, então é moleza. Então, eu posso lembrar de multiplicar cruzado apenas quando eu tenho uma proporção? Sim, apenas quando você tem uma proporção. Fechou? Fechou. Agora, essa imagem, você geralmente tem dentro de um carro, você olha, e ela vai indicar velocidade, não é? Galera, velocidade é uma grandeza. Essa palavra grandeza está acompanhando a gente desde o início da aula, não é? Vamos ver aqui. Isso aqui, galera, isso aqui é um show. Isso aqui é um show. Ah, professor, show é? Show. Mas lá está na boate, dançando, bem pleno, e eu te falo o seguinte, é um outro tipo de grandeza. Ah, Lucas, quantidade de pessoas também é uma grandeza? Sim. Vamos entender o que é grandeza? Grandeza é tudo que pode ser medido ou contado. No caso anterior, nós podemos medir a velocidade. E nesse caso aqui, nós podemos contar a quantidade de pessoas presentes nessa festa. Então, vamos definir bonitinho. Grandeza é tudo que pode ser medido ou contado. Nos exemplos, eu tenho a velocidade de um carro e a quantidade de pessoas em uma festa. Só que agora, nós vamos lidar com alguns tipos de grandezas especiais. Vamos ver? Então, imagine que você tem uma torneira, tá? E ela está vazando, ela está pingando. E nós temos o seguinte, que eu percebi que a torneira da minha cozinha está vazando.
Para medir o vazamento por minuto, eu coloquei, né, um recipiente graduado sobre a torneira. E vamos ver o que vai ser construído a partir disso? Eu tenho uma tabela. Em cima eu coloquei o tempo e embaixo o volume. Beleza? Então, ó, em 1 minuto, volume de água, 5 ml. 2 minutos, 10. 3 minutos, 15. 4 minutos, 20. E assim vai. Você observa um padrão? Ah, professor, eu acho que eu observo. Vamos observar juntos? Então, ó, quando multiplicamos o número de minutos por 2, ou quando nós duplicamos, o volume também duplica. Vamos ver? De 1 para 2, eu multipliquei por 2. E de 5 para 10, eu também multipliquei por 2. Então, peraí. Vamos ver mais coisa. Quando triplicamos o número de minutos, o volume de água também triplica. Então, vamos ver, ó. De 1 para 3, vezes 3. De 5 para 15, vezes 3. Galera, isso caracteriza grandezas diretamente proporcionais. Então, as grandezas tempo e volume de água estão numa relação de proporcionalidade direta, o que significa que são grandezas diretamente proporcionais. Então, definição é quando uma aumenta e a outra aumenta, ou quando uma diminui e a outra diminui na mesma proporção. E é o que acontece aqui no caso do tempo e o volume de água. Fechou? Agora, um outro exemplo, para você pegar a ideia. Que pode acontecer também uma situação inversa. Um ciclista faz um treino para uma prova de 1.000 metros contra o relógio. Mantendo em cada volta uma velocidade constante, ele obtém um tempo correspondente conforme o quadro a seguir. Beleza, então vamos ver. Velocidade, 5 metros por segundo, tempo, 200 segundos. Velocidade, 8 metros por segundo, tempo, 125 segundos. E assim vai. Observe o seguinte, tá vendo essas duas partes em, deixa eu ver a cor? Azul. Essas duas partes aí azul. Observe que interessante, de 5 para 10, eu multipliquei por 2, não foi? O que está acontecendo de 200 para 100? Eu estou dividindo por 2. Então, peraí, Lucas, está fazendo a operação inversa. Então, estou fazendo a operação inversa. Mais um exemplo. Agora a região em verde. De 5 para 20, eu estou multiplicando por 4. Agora, de 200 para 50, eu estou dividindo por 4. Ah, professor. E aí? Então, você tem o exemplo de grandezas que são o quê? Inversamente proporcionais. Então, o que são grandezas inversamente proporcionais? É quando eu aumento uma e a outra diminui. Ou quando uma diminui, a outra aumenta. Só que na proporção inversa. Ou a gente pode falar que vai ser reduzida na mesma proporção. Você vai ver comigo em aulas posteriores como que vai ser isso. Fechou? Referências bibliográficas, eu tenho esses 2 livros que servem como base. E lembre-se sempre, turma, estude, estude, estude proporção para você se dar bem nas matérias desse PET. E a minha frase, a vida é uma escalada, mas a vista é ótima. Meninos e meninas, fiquem com Deus e até o futuro. Valeu, turma! A seguir, se liga na matemática. Ensino Fundamental, 8º ano. Os candidatos a vereador do Republicanos apoiam para prefeito Lafayette e vice Marley. 10. Alencar de Carvalho, 10.789. Eduardo Palmeira, 10.111. Dirceu Brandão, 10.100. Carol Barcelos, 10.170. Carlos Monteiro, 10.010. Bruno Bueno, 10.777. Andresa Salles, 10.250. Ana da Sopa, 10.015. Estamos vivendo